A paz, meus irmãos, companheiros, amigos, conhecidos e pessoas que nunca me viram, nunca tiveram contato nenhum, sobre forma alguma, com o irmão que vos fala, Dinho Câmara. Mas, meus irmãos, meu propósito de mais um vídeo é para nós termos mais uma conversa séria, a fim de que nós possamos aproveitar os nossos conhecimentos. Conhecimentos espirituais, coisas que nos ajudam, que nos dão equilíbrio. E hoje eu tenho um tema. Eu não vou fazer citações bíblicas para os irmãos, mas eu vou fazer umas análises daquilo que eu tenho até hoje e que eu faço a condução para a minha fé dessas palavras, desses entendimentos. Eu gostaria, primeiramente, de mostrar aos irmãos, ou de dizer aos irmãos, que nós temos aqui na Bíblia Sagrada, nós temos muitas coisas que devem ser repensadas, que devem ser retratadas, reestudadas, com muita cautela, muito carinho, porque não é fácil o entendimento total da palavra de Deus, porque sempre há um propósito em nossos corações, em nossas mentes. Sempre nós estamos ligados a alguma coisa. Por isso é que eu desliguei de todas as coisas. Igrejas, aliás, nunca fiz parte de igreja alguma. Eu me desliguei de qualquer grupo que pudesse tido me influenciar, não é? E eu fiquei somente com Cristo e Alcha, na qual busquei os entendimentos necessários para a minha salvação, para um caminho a ser traçado. Mas é complicado. Eu vou falar hoje só um pouquinho a respeito de alguns assuntos interessantes que estão na Bíblia Sagrada. Por exemplo, o maior tema bíblico mais complexo, o tema de maior valor para nós, valores agregados para nós cristãos, é o tema cumprimento da lei de Moisés. O cumprimento da lei de Moisés, meus irmãos, ele passa por tantas coisas que não daria para ser estudado, talvez em 6 meses. Esse estudo já faço, no mínimo, deve ter uns 20 anos, no mínimo, do cumprimento da lei de Moisés. Mas eu vou vos passar somente detalhes. E eu começo a falar em detalhes. O detalhes é o seguinte: o cumprimento da lei de Moisés, ele se deu com Yahshua, o Filho de Deus. Mas ele se deu quando ele morreu na cruz. Quando ele deu o último suspiro e que entregou seu espírito ao Pai. E ele disse: agora sim, agora está tudo consumado. A partir daquele momento, aí entrou a graça, tendo sido a lei cumprida pelo Filho de Deus, Yahshua. Mas olhe, com a lei, o cumprimento da lei, foram embora, respaldados, foram cumpridos tantas outras coisas para que Deus nos pudesse dar a salvação através da graça. E várias delas, como o fardo pesado. A lei era um fardo pesado para nós, muito pesado. Não carregaríamos hoje nem sequer 10%
do fardo pesado que a lei trazia como norma de salvação, onde viveram os profetas. Também, ele acabou com o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele que perdoava pecados, aquele que tinha o merecimento de ir lá dentro, a pessoa confessava os seus pecados, ele ia lá dentro, nós não podíamos ir, e de lá ele conversava com Deus para que fosse abonado os seus pecados, através dele, ele como mediador, o sumo sacerdote. Muito bem. E os rituais, todos eles foram-se embora. Todo e qualquer ritual acabou. Todo e qualquer ritual dissipou-se ao fim e término do cumprimento da lei, com o início da graça. Também, o fim, foi aí que se deu também o fim do sábado e o fim dos dízimos. Aliás, os dízimos e o sábado já estavam, mesmo atrelados à lei de Moisés, eles já estavam completamente insignificantes. Ninguém cumpria mais nem sábado, nem os dízimos, nada, absolutamente nada. Essas preposições aqui, que aliás não foram dadas por Deus, os dízimos, o sábado sim, na época da lei, né, para cumprimento do sábado e descanso, mas os dízimos não. Os dízimos eram uma forma de ajudar aos pobres. Muito bem, irmãos. Olha, é um tema, é o maior tema que existe na Bíblia, o mais completo tema. É um tema que divide, racha ao meio a Bíblia, racha antes e depois, lei e graça. Mas é um tema tão comprido que não daria para ser estudado eu colocando as citações bíblicas. É impossível. Então eu vou apenas falar um pouquinho a respeito, um pouco mesmo a respeito do cumprimento da lei, e depois, no final, eu vou mostrar só aqui, vou focalizar para vocês quantas passagens tem esse tema, para vocês terem ideias. É muito profundo, é muita coisa, é muito longo, e nada disso pode ser tirado, porque um faz parte do outro. Um dá seguimento ao outro, cada versículo, cada capítulo. Então, meus amados irmãos, o nosso Deus é muito bom. E Ele fez a lei para que fosse cumprida, mas os homens não tiveram condições de cumpri-la, nem os profetas. Os profetas deixaram também a desejar, pela dureza, pelo cerviz da lei de Moisés. Eram tantas coisas que aconteciam. Por exemplo, as questões de propriedade, civis. Olha, irmãos, era uma barbaridade, uma coisa impossível de nós termos, por exemplo, passado por essa lei e não termos nos realmente desviados totalmente dessas normas, porque eram duras. Então Deus, com sua bondade, Ele trouxe. Ele pensou logo, a lei que eu fiz para os homens, esse encargo é muito pesado para eles. Ele pensou, ele pensa. E logo ele pensou na redenção de alguma coisa que ele trouxesse para a terra, para que nós pudéssemos sermos agraciados com algo mais leve. Isso aí nós sabemos o que é Yahshua, ou Jesus, né? Eu falo Yahshua, irmãos, porque na verdade Jesus Cristo realmente não é o nome. A letra J não existia.
não existia, não existe lá no hebraico, aramaico, nessas línguas. Então, o nome dele realmente era Yausha. Há pessoas que falam outros nomes, Yahushua e tal. Eu prefiro falar Yausha, mas também não tem muita importância. Mas eu acho que eu devo falar aquilo que eu concordo que seja o melhor. Então, irmãos, olha, então ele criou essa lei, e dessa lei originou centenas de problemas com os profetas que tentaram divulgar e levar essa lei no coração, levar essa lei àquela população para que elas pudessem realmente servir a Deus através dessas leis aqui, né? Mas, no entanto, com tudo isso que está escrito, tem duas coisas que se destacam. Duas. Que é o chamado sábado, o chamado dízimos, que ninguém abre mão. A maioria não abre mão. Dízimos. E os sábados? Vou dar apenas uma palavrinha sobre o sábado. Eu tenho um tema muito grande. Eu tenho um tema vasto sobre a questão do sábado. Não para que as pessoas mudem seus pensamentos, não, absolutamente, mas para que as pessoas pensem melhor no que estão fazendo, no seu cumprimento, aqui na graça. Então, meus queridos e amados, eu vou dar aqui apenas algumas coisinhas sobre a questão do sábado. O sábado realmente foi, sim, criado por Deus, está escrito, está em Levítico, e ele deu por mandamento perpétuo, para que os homens cumprissem o sábado e descansassem no sétimo dia, que cairia no domingo, que o domingo é o do católico, né? Muito bem. E ele pediu que os homens fizessem isso. Ora, mas a maioria esmagadora já não fazia mesmo, nem na lei. Já não fazia. Já não cumpriu com o sábado, nem na lei. Era uma coisa muito importuna, difícil, e as pessoas, até por esquecimento, trabalhavam e faziam coisas que não eram para fazer no sábado, não? É porque não tinha outro propósito. O propósito era esse. Era Deus, o poderoso Deus lá. O Filho estava lá com ele, Yahushua, lá nos céus. E aqui na terra os homens trabalhando. Então ele deu algumas normas, daí façam isso, como normas, né? E o sábado era uma norma que existia. Mas por que eu digo que acabou o sábado? Simplesmente não tem nem como pensar em seguir o sábado. Nem como pensar. Não é seguir, aceitar. Nem pensar. Que poderá até atrapalhar, e deve atrapalhar, aquele que conhece na sua salvação. Eu explico rapidinho. Esse não é o tema ainda, o tema é grandioso também, mas é apenas uma explicação. Ora, Deus deu como mandamento, como estatuto perpétuo, que é feito de mandamentos, ordenanças e estatutos. Os três, lei, mandamento, ordenanças e estatutos. Os três, que era a lei. E ele deu como estatuto perpétuo para todo sempre do sempre. Mas também ele deu mais quatro ou cinco coisas importantes também, que era para a época, que eram para ser seguidas também em forma de estatuto perpétuo. Da mesma forma que o sábado. Eu fiz esse tema, um vídeo, tem na internet, desculpa que eu estou um pouco gripado aqui. E eu fiz esse vídeo, né, irmãos, na internet e coloquei, está lá no YouTube. Mas, vejam bem, o homem tirou para si o sábado, por exemplo, o adventista tirou o sábado, mas deixou de reconhecer o resto.
que são estatutos perpétuos também, pelo século do século, de geração em geração, em todas as moradas. Foi isso que ele deixou, não falou mais nada. Sigam, faça. Então, já não entendo por aí por que ele escolhe um e não escolhe os outros, né? Como a Páscoa, tem várias coisas aí, sangue animal, gordura animal, tantas coisas que existem como forma de estatuto perpétuo. Siga para sempre, cumpra esse estatuto perpétuo para sempre. Mas o homem, hoje em dia, não. Ele prefere somente o sábado. Né? Não entendo, não sei por quê. Talvez queiram se diferenciar. Mas o que tem a ver o sábado para nós hoje? Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. A confusão está no Novo Testamento, porque no Novo Testamento, meu irmão, ele não pregava a graça totalmente. Ele pregava a graça, mas assim, meio que furtivamente, levemente. Ele tinha medo de ser morto, perseguido e morto antes do tempo. E Alcha, chamado Jesus, ele falou isso. Então, não dá para compreender, porque ele não pregou o sábado, ele apenas ventilou e disse, está na lei. Mas como ainda ele estava vivo na terra, não tinha ainda morrido seu corpo, para ir para debaixo da terra e ressuscitar no terceiro dia, então a lei não estava ainda cumprida. Ele estava cumprindo a lei de Moisés passo a passo. Se você for ler a Bíblia direitinho, você vai enxergar logo isso, passo a passo. Então, tantas coisas ele fez, até o batismo. Ele disse para João, João disse, Senhor, tu viestes até a mim para ser batizado? Tu que deveria me batizar a mim. João Batista falou, ele falou assim, não, Jesus. E Alcha falou para João, não, deixa por enquanto. Batiza-me, deixa por enquanto. Cumpre a lei. Pare para pensar um pouco, meu irmão. Não, deixa por enquanto, me batiza. Cumpre a lei. Mais um cumprimento da lei na questão, o batismo, né? Então, na questão do sábado, meu irmão, foi a mesma coisa. Na questão do sábado foi a mesma coisa. Nós não temos nem um dia mais para ser seguido, nem sábado, nem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Nós temos agora todos os dias para serem abençoados, para descanso espiritual. Trabalhar, o homem tem que trabalhar mesmo. Descanso espiritual. Entenda isso aí. Ele acabou com tudo isso. Acabou. Cumpriu. Extinguiu. Mas ele não foi um detonador de leis, não, de normas. Ele não chegou aqui no mundo e disse, acabou o sábado, acabou tudo. Não, agora sou eu que mando. Eu vim trazer a graça e sou eu que mando. Eu é que faço agora. Não, ele passo a passo ele cumpriu. Ele tinha que fazê-lo. Já estava escrito pelos profetas lá. Como é que iria fazer? Um cumprimento da lei. Então ele foi cumprindo passo a passo e foi ensinando entre linhas. Aí que tem que verificar as entrelinhas, é que é o importante. Lá entre linhas. E foi vivendo dos 30, 33 anos e pregando o seu evangelho, mas sempre liberando o homem para a vida espiritual, tirando, inclusive, de qualquer tipo de igreja, de templos. Nada disso tem valor para Deus, para o seu filho, mas nada disso. Ele não habita em templos, por exemplo, mas isso é a questão de outro tema. Então, meu irmão, foi o que aconteceu com o sábado, foi isso. Apesar de ter algumas coisas escritas lá no Novo, é porque exatamente o que acontece é isso. Ele não tinha morrido. Quando ele chegou na cruz, que ele fez a obra dele, ensinou, mas não tudo, porque não podia falar abertamente tudo, né? Senão ele podia ser preso e morto antes do tempo. Ele disse. Aí foi quando ele foi lá e que veio a morte para ele e Deus o tirou, ainda pediu para não morrer, mas o silêncio disse, não, então
Não tem problema, me leve, meu Deus. Estou pronto, vamos lá. E ele, ao receber aquele último suspiro da morte, ele, antes disso, ele falou: Pai, agora sim, agora está tudo consumado. Pai, agora sim, agora está tudo consumado. Agora. E ele estava morrendo ali. Naquele momento é que ele cumpriu a lei de Moisés. Vê se ele fala mais em sábado, qualquer coisa, quando ele voltou à terra, do terceiro dia. Me dê aí qualquer coisa que ele fale. Estás liberado, agora é a fé. Comando total da fé. Olha, isso é só um pouquinho sobre a questão do sábado. Só um pouquinho. Nós vamos entrar nesse tema e você pode perguntar o que você quiser. E eu vou dar só mais um palpitezinho aqui, uma pitada a respeito aqui dos dízimos. Querido irmão, você sabe muito bem o que são os dízimos, né? 10ª parte, ok? Mas os dízimos vinham acompanhado de também ofertas, né, alçadas, vinha acompanhado também das primícias. As primícias. Será que alguém sabe? Alguém já deu primícias na congregação, em alguma igreja dessas aí? Será que alguém já deu primícias? Você já deu? Você, por exemplo, se você tivesse 10 prédios, o que você faria com os 10 prédios? O que seriam as primícias? Você pegaria o melhor prédio, de melhor valor, mais bonito, venderia, né? E pegaria esse dinheiro, comprava de alimentos, comida, e levava para um canto desse qualquer aí, atendendo no estádio ou qualquer coisa aí, não sei aonde, uma praça, e distribuía para matar a fome do povo. Era isso que eram as primícias e os dízimos. Era para isso que servia os dízimos e as primícias. Nunca entrou dinheiro, nem bens materiais, nessa questão dos dízimos. Foi inventado pelos homens, não? Alguns sagazes, outros gostam do dinheiro, né? Das benesses, etc e tal. E alguns, muito poucos, né? Por ignorância. E outros poucos o fazem, ainda dão corretamente, mas muito pouco mesmo, tá tendo por amor a Deus. Muito bem. Dízimos. O que aconteceu no passado com os dízimos, irmãos? Negação. Ninguém estava pagando dízimos mais, não, irmãos. Todo e qualquer dízimos não era dinheiro para nenhum lugar. Não ia para nenhum lugar. Todos eles só entravam em forma de alimentos. Alimentos que eram levados para o arraial e lá distribuído para todo o povo matar sua fome. Quando chegava determinada hora, né, do dia, que estava todo mundo já alimentados, todo mundo alimentado já, né? Então alguém chegava atrasado com um sacolão, correndo: espera aí, não fecha aí as portas, cancela, eu quero entrar aí, eu quero dar os meus dízimos aqui, né, os alimentos. Aí alguém falava lá de dentro: não. Todos já foram saciados, todos já paparam, comeram, se alimentaram. Só amanhã, volte amanhã, por favor, e traga esses dízimos, essas bênçãos, ou seja, esses alimentos. É isso que eram os dízimos. Sempre foi assim. Só que o povo começou a renegar, começou a não dar, sabe? Começou a fugir disso aí, dessas obrigações e tal.
E aquilo ali começou a colocar alguma coisa em Deus. E Deus começou a pensar, tem alguma coisa errada. Né? Eu mandei que fizesse esse propósito, como na questão dos dízimos, mas alguém não está, a maioria não está fazendo nada disso. Não estão fazendo nada disso. Então, o que aconteceu? A história dos dízimos é essa no Velho Testamento, todinha a história. Ninguém foi abençoado, nem Abraão. Abraão foi abençoado pela sua fé. Fé. Ele dava de tudo os dízimos e mais as primícias. Né? Ele dava tudo. Era um dos pouquinhos que davam, contados a dedos. Mas ele fez isso que era para matar a fome do povo, ele já sabia. E o povo começou a sentir, bom, não vamos morrer de fome, porque nem os dízimos estão dando mais jeito. Os dízimos. E assim se foi essa história longa de dízimos, de primícias no Velho Testamento. Aí chega numa parte da mais importante de todas, que é para as igrejas cobrarem os dízimos. A mais importante. E eles pensam que isso aí, esses versículos, está entendendo? Estão afirmando que é para cobrar dos irmãos hoje os dízimos. E que se alguém não pagar esses dízimos, vão para o inferno. O inimigo vai entrar e vai tomar conta da tua casa, vai te perseguir, vai... Olha, tanta besterol. Meu Pai do céu. Malaquias 3,10. Malaquias 3,10. Quando alguém lê para você, por favor, Malaquias 3,10. Está lá escrito, dai de tudo os dízimos. E vai aquela história todinha, porque senão o devorador vai entrar na tua casa. Mentira. Se você pagar esses dízimos, aí o devorador vai entrar na tua casa, hein? O devorador vai entrar na tua casa. E te digo já por quê. Já. Então, irmãos, Malaquias 3,10 é tendencioso, completamente leitura tendenciosa. Leia Malaquias 3,10. Aí todo mundo lá, porque o Senhor, o usurpador vai tomar conta de você. Mentira! É mentira, meu irmão. A leitura não é 3,10. Leia de 3,7 a 10, que vai exatamente dar explicações no que Deus passou lá atrás com os homens, né? Que ele começou a pensar, digo, o que estão fazendo? Não estão mais dando os dízimos para matar a fome do povo? Está ali em Malaquias. Porque ali foi uma reclamação de Deus. E chamou ainda aqueles homens de mentirosos. Ele estava tratando ali de uma mentira, de uma usurpação. Alguém que dizia, não, eu vou dar os dízimos, eu dou. Mas não o faziam. Foi ali que houve a reclamação em Malaquias 3, 7 a 10. 3, 7, 8, 9, 10. 3,10 é tendencioso, é coisa maligna. É coisa maligna. Cuidado, aí o devorador entra. É maligno. 3, 7 a 10. Era uma reclamação em cima dos mentirosos que diziam que davam os dízimos, mas não estavam mais dando, que era para matar a fome do povo. Nunca dinheiro, nunca bens materiais, ouro ou prata. Alimentos. Alimentos. A história é longa dos dízimos. Uma história perversa, acabada, completamente acabada. Não existiu, na verdade. Por pouco tempo eles deram. Depois acabou tudo. O homem é assim. O coração se fecha. Então, em Malaquias, fechou Malaquias 3, 7 a 10, com uma